acho que ela está pobre. Quer dizer, eu acho que é feita a gravação e aí só dizer que foram feitos esclarecimentos e sanadas dúvidas, sem dizer que dúvidas, que esclarecimentos foram, para mim é pouco. Por quê? Até porque a gente está, quando a gente discorda de alguma coisa, isso fica no esquecimento. Então eu gostaria que a ata fosse devidamente complementada com todas as falas e observações. Eu acho que é importante para a gente ter a memória do processo. Então eu não aprovaria hoje, deixaria para aprovar as duas na próxima reunião. É essa a proposta que eu faço. Olha, bom, então, deixa eu só então abrir e vou tocar nesse tema. Então, vamos dar a abertura, então, a 28ª reunião ordinária. 12ª? Extraordinário. Segunda reunião extraordinária. Mandou um e-mail, Vamos esperar aqui o Ralf. Não, eu vi. fez uma convocação. Confundiu tudo. Ele está chamando de 11 e de 12 no e-mail. De 11 eu mandei ata pra ele. Ah, já foi entendi. A ata é da 11. Entendi. Entendi. Quem é o pai? Eu tenho uma teoria. Bom, vamos então dar início à 12ª reunião extraordinária do Conselho. Gostaria de já receber a proposta da professora Regina de que a ata da 11ª reunião extraordinária seja complementada com as informações aqui, principalmente da linha 30 até a linha 34, a 33, a professora Regina pede que sejam então, que esses esclarecimentos sejam detalhados, melhor detalhados. A partir da 29, linha 29. Da linha 29. Da 11ª reunião extraordinária Isso. que foi no dia 15 de junho. 15 de junho de 2015. Gostaria também de comentar que nós temos agora aqui sob a responsabilidade do André Castro, o Frederico, nós temos já duas pessoas designadas para tratarem a questão da ata de uma maneira mais célere. Nosso compromisso é no prazo de 2, 3 dias, na mesma semana, essa ata dos concursos seja enviada aos conselheiros. Então isso também foi uma demanda dos conselheiros e nós finalmente conseguimos estruturar essa questão, haja vista que os conselheiros, Paulo Vitor como secretário, o André em seu momento, É verdade, não. com o acúmulo de outras tarefas, É verdade. puderam Não, cumprir peraí. com essa celeridade tão necessária para que os conselheiros leiam a ata seguida, tenham a memória dessa ata. e possam Não, eu fazer tô. apresentações Chegou o meu. também de uma Não, maneira mas tá sim. Vê se não tá. Só uma questão de ordem, meu nome tá faltando uma letra H. Só consertar na linha 11. Tá como H, A, L, T, Y. Tá faltando só o H antes do Y. Calma, André. Bom, Vê se foi. então, outro assunto. Vai? Fala, Paulo, qual que você quer fazer para esclarecimento? A gente vai ver a possibilidade de a gente colocar o áudio também no site, tá? Quando subir a ata, subir o áudio. Tornar o áudio público na íntegra da reunião. Aí não sei se faz uma ata mais sucinta, deixa o áudio de lado, mas tudo bem, a gente faz a ata esclarecida e também publica o áudio. Tá bom? Então, a da 10ª reunião extraordinária, Não, aí tem a 29ª ordinária, que foi a apresentação do... Então, Que aí eu já fiz aquela correção do...
sobe a ata com a questão lá da Secretaria de Meio Ambiente e o gabinete de defesa. Está vendo em relação a essa ata, essa questão específica do meio ambiente? Isso é A questão do meio ambiente, pelo secretário Marcos Reais à época, foi colocado uma dificuldade em relação à aprovação de dois empreendimentos, em relação à emissão da licença de instalação. E o Conselho, aqui, por alguns conselheiros, citaram a necessidade de encaminhar na ata um ofício, como se fosse do Conselho, solicitando celeridade, tanto ao gabinete do prefeito quanto à Secretaria de Meio Ambiente. Eu queria deixar Foi bem claro. aprovado pelos presentes. Queria deixar bem claro que eu acho que esse empreendimento é um empreendimento que estava fazendo uma supressão. E essa supressão até hoje tem exigências a serem cumpridas. Então, se vocês quiserem, eu trago aqui. Eu acho que é bom saber qual é o empreendimento, porque eu não sei quais são. Eu posso recuperar. Mas independente disso, houve uma descrição da dificuldade de aprovação dos projetos junto. Não falou especificamente qual projeto, pelo menos. Então houve foi mais uma um questão. apontamento desse tipo e o plenário aprovou que fosse encaminhado. Porque é bom saber qual é o empreendimento para eu saber qual é o empreendimento que eu tenho que falar. Mas essa questão é muito tranquila para mim, que é um documento de lei que não foi cumprido fragmento florestal deixado lá. Então, até hoje, o processo da exigência. Então, eu queria deixar também registrado e convidar quem queira algum esclarecimento para comparecer na secretaria. A gente vai deixar as observações. Obrigado. Qualquer coisa eu falo com o Dácio. Então, a questão das atas, né? Acho que agora vai ter atas de uma maneira entregue mais rápida, para os conselheiros. Vamos fazer as correções. O Ralf pediu para fazer um esclarecimento. Eu não sei se a gente deixa para o final, tá, Ralf? Porque diz respeito ao PUR, de repente apresenta e aí no final. No final, você coloca informações gerais, o que você nos colocou aqui na mesa, a gente deixa para tratar com informações gerais. Vamos estar aqui o andamento, né, hoje, a pauta da reunião de hoje, que seria a apresentação do PUR, dos seus conceitos, da abrangência e todos os detalhes, de modo que os conselheiros possam elaborar suas perguntas. Estaremos aqui hoje disponíveis para responder a todas as dúvidas que, porventura, os conselheiros ainda tenham. E estaremos aqui presentes em muitas outras reuniões, se for o caso, para dar andamento à questão das dúvidas e questões pertinentes ao Renato, tem uma palavra. Bom, boa noite a todos, senhores secretários, conselheiros, senhoras, conselheiros. Antes de começar a apresentação em si, acho que cabe aqui fazer um alinhamento entre o Conselho e a Secretaria também. Na última reunião ficou decidida, que eu estava aqui presente, que nós iríamos fazer a apresentação do PUR de Pendotiba, do projeto de lei do PUR de Pendotiba hoje, e acordamos também uma metodologia de trabalho, se não me engano, até 10 dias antes da última audiência prevista lá no final de agosto. Os senhores conselheiros já devem estar um pouco cansados de me ouvir falando aqui nesse conselho, porque, se eu não me engano, já é a 6ª ou 7ª vez que eu venho aqui falando do PUR de Pendotiba. Eu não tenho exatamente as atas, eu não parei para ver isso em detalhe, mas o projeto do PUR, o projeto de lei do PUR, plano urbanístico da região de Pendotiba, especificamente, como todos os conselheiros sabem, estou vindo aqui desde o ano passado, a gente começou lá em agosto do ano passado, começamos a discutir ele em novembro do ano passado, se eu não me engano, já vim aqui umas 6 ou 7 vezes, fora acho que ainda existiram outras reuniões sobre o PUR de Pendotiba com o Conselho, antes mesmo de eu começar a fazer apresentações aqui ao Conselho. Então, a gente já tem aí, de novembro, que é onde minha memória alcança
reunião mais antiga sobre o curso de fenotipo aqui por Compu, de novembro até agora, 9 meses de discussões com o Conselho sobre o curso de fenotipo. Foram mais de 6 ou 7 reuniões, eu já vi aqui, 2 delas especificamente para aprovar, para discutir e aprovar diretrizes e objetivos estratégicos desse plano, desse projeto de lei, que estão consubstanciados, inclusive, no projeto de lei que foi enviado à Câmara, ipsis literis, o que foi aprovado aqui pelo Conselho, que foi discutido. E eu estou aqui novamente hoje para continuar a falar do projeto de lei, do curso de fenotipo. Estamos discutindo aqui com o Conselho, só que depois mesmo dessa última reunião na qual nós havíamos acordado aqui com o Conselho uma metodologia de trabalho até o final de agosto, meados de agosto, vamos dizer assim, no próximo mês e meio, sobre o curso de fenotipo, chegaram notícias de pessoas de dentro e de fora do Conselho sobre questionando ou de alguma forma insatisfeitos com o processo, o projeto de lei ter ido para a Câmara sem ter sido lido linha a linha dentro do Conselho, tá certo? Isso foi colocado e chegou, de novo, pelo menos ao meu conhecimento, não sei, já havia essa discussão antes, mas depois, inclusive, da última reunião, que a gente havia acordado essa metodologia, para mim é uma surpresa, eu recebo com surpresa essas notícias. E gostaria de saber a posição do Conselho, até mesmo antes de continuar aqui a apresentação, sobre o que tem sido feito até agora, todos esses meses de discussão que nós tivemos até agora. Lembrando que foi acordado para o próximo mês e meio, em tramitação na Câmara, sem prejuízo de discussões do Conselho. Junto, em paralelo ao processo legislativo, continuarmos a discutir aqui no Conselho o projeto de lei, só que ampliando para o restante do município essa discussão por meio da Casa Legislativa. Tem aqui o vereador Vitor Júnior representando a Câmara de Vereadores. É preciso, antes mesmo de fazer essa apresentação da qualquer passo, ouvir a opinião dos conselheiros sobre esse processo. Ou seja, o que a gente faz, resumindo aqui? A professora Regina levantou a mão primeiro. Quer dizer, não são descontentes. Os descontentes têm nome. Você sabe o nome de um deles. Sou eu. Sim. Que expressei isso em público. Quer dizer, o que nós estamos, pelo menos uma parcela dos conselheiros, não sei se todos, acredito que não, até porque metade é executivo e legislativo, estamos descontentes com o tipo de discussão. Nós discutimos, sim, objetivos de diretrizes, mas nós não discutimos o projeto de lei. A discussão do projeto de lei, no meu entendimento, se faz não com apresentações genéricas da forma como estão sendo feitas, tanto aqui quanto nas audiências públicas, mas por meio da leitura do texto e a apresentação de destaques. Com isso, nós poderemos ver que, na verdade, as diretrizes e os objetivos, muitos deles não correspondem às propostas. Eu diria que as diretrizes atenderam às nossas propostas e as propostas não estão atendendo ao que foi colocado. O projeto de lei ele está incompleto, também já falei isso, ele está incompleto porque ele não delimita as áreas especiais de interesse social vazias, ele não delimita todas as áreas ocupadas e ele transfere para novos instrumentos jurídicos uma série de decisões ou deixa nas mãos dos técnicos do Executivo a decisão. Quando a gente reclama isso, nós sabemos e reconhecemos que os técnicos, eles são competentes, tecnicamente competentes. Só que deixar na decisão subjetiva, já que não existem parâmetros para muitas das decisões, não considero que seja a forma mais adequada de você decidir o uso e ocupação do solo de uma região.
E existem muitos pontos que são deixados para o executivo decidir. Depois fala-se de alguns instrumentos que não estão claramente definidos. A parte de mobilidade, ela não está definida. No entanto, se fala de um plano operacional. Um plano operacional que não sabemos o que significa. Então, eu proponho que, para a gente não repetir mais uma das reuniões em que você faz a sua bela apresentação e nós discutimos, mas em cima de uma apresentação que sempre é mais geral, que a gente leia o projeto de lei. Ele não é muito grande, ele não demanda tanto tempo, ele tem partes, até as diretrizes, que não vai haver discussão, porque está exatamente o que foi acordado, mas eu diria que a parte de propostas ela precisa ser lida e precisa ser avaliada. Como, aliás, historicamente, desde a criação deste concurso, a gente faz. É isso. Conselheiro Márcio. Boa noite. Maravilha, eu quero aqui apresentar meus parabéns pela sua conduta nesse processo. Um jovem profissional que não se curva diante de vários debates, né? Diretamente apontando, ou quem sabe sinalizando, né, algumas falhas que possam existir dentro desse projeto. E aí os segmentos que aqui estão, federação, eu só tenho que agradecer muito, né, a gentileza como você se dirige para explicar toda e qualquer dúvida que as pessoas buscam, seja ela de segmento for. Desculpa, entendeu? Porque não é a primeira vez que acontece uma audiência pública, como uma última que aconteceu. Então, que as pessoas que ali se encontravam, olhavam, tinham um olhar para você como se você fosse um adversário, entendeu? Como que você fosse contra o projeto de lei. Né? E em alguns momentos, né, até os dirigentes da própria audiência pública citando a isso. Não nessa, mas na outra também. Entendeu? Aconteceu a mesma coisa. Para nós é interessantíssimo, eu que moro naquela região de Pedro Antigo, que tenho aquela preocupação, também que se encontra, também morador da região, nós já tivemos várias discussões com a questão do plano urbanístico da região de Pedro Antigo. Esbarramos nisso aí. Que a lei é isso. A lei, ela não tem como contemplar todos. Entendeu? Por isso aqui está representado vários segmentos, né? Segmento acadêmico, segmento popular, segmento sindical, entendeu? Então, essas discussões, elas são válidas. Entendeu? Bem, agora, o que eu me preocupo com isso, essa questão de tira a lei daqui, traz para cá, traz para lá, passa os prazos, a gente não sabe se o outro gestor que venha, quem sabe, vai ter a mesma disponibilidade de estar fazendo essa discussão. Porque o que se batia aqui no concurso é que não se faz o plano diretor. O plano diretor está sendo discutido. Porque se batia aqui que nós não temos o plano urbanístico, como não temos da região leste até hoje. Entendeu? E essas mesmas pessoas estão aqui na gestão anterior. Entendeu? E faltou, assim, por nossa parte, entendeu? Uma pressão, ou quem sabe, mais dedicação em busca da realização desse projeto importantíssimo, que é o plano urbanístico da região de Pedro Antigo. Por quê? Hoje, no acordo, do jeito que está solto, né? Está solto por quê? Porque vem acontecendo alguns empreendimentos lá para cima que precisavam de explicação. Teve o senhor que explicou até questão uma questão altamente científica, lá o presidente do Antônio Moraes, que apresentou a elaboração de um projeto extremamente egoísta, que falava até, em momento nenhum, lembrou das comunidades, das favelas, muito elaborado, mas de uma forma centralizada nos direitos, né, dos condomínios da região, bem baseado nisso aí. Entendeu? Então eu acho que a apresentação, mais uma vez, a apresentação é importantíssima. E quero deixar bem claro para vocês, a professora Gina acabou de dizer ali,
isso aí não é um descontentamento dos conselheiros, é descontentamento de algum conselheiro que fez esse levantamento, né, em achando que o conselho não estaria bem. Uma outra questão, essa discussão, a elaboração dessa lei, essa lei ela não é estática, entendeu? Ela é flexível. Vai ter que ter um momento que aqui não atendeu todas as nossas demandas, nós temos a obrigação de, dentro de 5 anos, rever essas leis, entendeu? O que não adianta, às vezes, ficar batendo na mesma tecla, nós temos outros planos diretores da cidade que até hoje não foram revistos, entendeu? Eles atenderam a reivindicação da sociedade de uma forma geral? Eu não sei, entendeu? Então, eu quero mais uma vez parabenizar, né, a equipe por estar colocando, e é importante isso, parabenizar também os conselheiros que estão buscando mais esclarecimento, mas fico grato pela dedicação que o Barandier tem, jovem pessoal, profissional nessa área, entendeu? Que se dedica com grande paixão quanto a ele. Niterói te agradece, Barandier. Niterói não. Agora da mesma maneira. Eu queria endossar as palavras do Amâncio no que diz respeito ao posicionamento dos conselheiros. Que eu, por exemplo, eu me sinto satisfeito dentro daquilo que foi apresentado. E acho também que nós não estamos fechando a porta. Vamos trazer de volta o projeto para cá, para rediscutir, para iniciarmos do zero um projeto que, na realidade, ele era uma ansiedade. A população, o contribuinte, quer agilidade do projeto, não é isso. Nós já discutimos, nós criamos a metodologia, né? Exatamente para criar isso. Foi apresentado, todos nós conhecemos o que é, sem contar que na Câmara de Vereadores estão marcadas 6 audiências, se não me engano, foram efetuadas 2, ainda faltam 4. Então nós temos 4 audiências que quem quiser colocar o seu posicionamento, se eu achar que de repente, dentro da apresentação, tem alguma coisa que eu queira alterar, que eu queira propor, não tem momento de propor, né? E acho que esse diálogo, essa conversa, essa interlocução que nós estamos fazendo, não acabou. Então, eu, sinceridade, eu me sinto satisfeito e não vejo a necessidade de tirar o projeto da Câmara. Vamos discutir lá. Vamos para as audiências públicas. Se eu tenho que alterar alguma coisa, propor alguma coisa, eu vou propor lá. Então, eu gostaria de colocar aí, em relação respeitando o posicionamento da professora Regina. Eu não pedi para tirar da Câmara. Não estou falando isso. Estou falando respeitando o seu posicionamento de achar que a senhora não recebeu a informação, mas eu me sinto totalmente satisfeito em relação às explicações que foram apresentadas e propondo o seguinte, na realidade é uma proposta, que a gente vá discutir lá na Câmara as emendas ou as alterações que a gente julgue necessárias. Bom, primeiro, boa noite. Aproveitar para passar um informe que foram realizadas 2 audiências públicas pela Câmara, uma pela Comissão de Urbanismo, outra pela Comissão de Meio Ambiente, no calendário inicial de 6 audiências públicas das comissões, e mais algumas audiências públicas que são feitas através de mandatos. Especificamente, nosso mandato apresentou como já tinha anunciado anteriormente, a reunião de concurso, pedido de audiência pública já aprovado para discutir a política de habitação e interesse social na região produtiva. Inclusive, faremos uma reunião específica com a Secretaria de Urbanismo, a professora Regina, as pessoas interessadas para discutir o perfil, a modelagem dessa audiência. Teremos uma audiência de sustentabilidade também e outra audiência de mobilidade. A gente achou interessante fazer os 3 eixos principais, no caso eu entendo que devem nortear o plano urbanístico da região de Pelotiba, nessas 3 macroações: habitação, mobilidade e sustentabilidade, com datas durante o mês de agosto. A gente vai estar definindo na Câmara agora no mês de julho, apresentando aí brevemente as datas para a realização dessas audiências públicas. Eu acho que nessa questão da interface, da relação entre o Conselho de Política Urbana e a Câmara Municipal de Niterói, a gente tem que tentar buscar depois uma proposta de integração entre a Câmara e o CONCUT, de que maneira a Câmara vai receber
as propostas do Conselho de Política Urbana, eu queria aqui me somar à proposta de não só meramente encaminhar a proposta à Câmara, eu queria que, como representante do Poder Legislativo, isso abonado pela mesa diretora, pela presidência e, acima de tudo, também pelo presidente da Comissão de Urbanismo, que tem assento junto comigo, da Câmara vir uma reunião específica do concurso, secretário, e que essas propostas de emenda fossem apresentadas na Comissão de Urbanismo e aos representantes do Legislativo do Conselho de Política Urbana em uma reunião de concurso. Eu acho que, com isso, acho que a Câmara dá o devido reconhecimento ao Conselho de Política Urbana, da importância dele. Eu acho que a Câmara se deslocar até aqui para ouvir as propostas dos conselheiros, eu acho que mostra um processo democrático de debate e, acima de tudo, de ouvir a representação dos conselheiros. Então, eu queria deixar aqui a proposta de isso cabe a mim, eu vou tentar mobilizar minimamente a Comissão de Urbanismo da Câmara, fora os dois conselheiros, o vereador Roberto faz parte da comissão, mas eu não faço parte da Comissão de Meio Ambiente, mas o compromisso dos dois conselheiros do Legislativo do concurso e da Comissão de Urbanismo para vir aqui no Conselho, data específica, de preferência, a nossa ideia que fosse feito isso até o meado de agosto, o Conselho possa apresentar as suas sugestões de modificação na mensagem para que aí sim, dentro da Comissão de Urbanismo, a gente possa propor as modificações necessárias. Acho que a minha sugestão é essa. Bom, sem querer demorar mais com o assunto que hoje é o assunto premente dessa reunião, seria começar a discutir o projeto de lei. Acho que todos concordam, né? Eu queria saber se há um entendimento, se os conselheiros entendem que o projeto deve continuar lá na Câmara, se os conselheiros entendem de que essas reuniões de explicação sobre cada parte, cada item, cada artigo, ela deva ser feita aqui pelo concurso, como eu falei anteriormente, o próprio Renato se dispôs a fazer quantas reuniões forem necessárias para a gente discutir ainda as questões que algum conselheiro ou outro tenha dúvidas. Então, há esse entendimento? Os conselheiros entendem que o projeto continua? A professora Regina ali pediu, fez um comentário, não, olha, não pedi para tirar da Câmara, mas eu acho que eu gostaria de saber, há esse entendimento? Vamos, por favor, levantem a mão, se todos concordam que a gente siga com o projeto da Câmara e que hoje a gente começa a detalhar no ponto a ponto para, conforme falou o vereador Vitor Júnior, no momento oportuno encaminharemos a essa comissão da Câmara que virá aqui e os conselheiros apresentarão então as suas sugestões. Eu fiz uma proposta, estão todos de acordo? Eu queria fazer uma proposta que eu acho que antecede, uma proposta até de como conduzir. Na verdade, quer dizer, que fique claro que realmente existe uma discordância do encaminhamento dado de uma forma tão rápida para o Legislativo, sem o concurso ter visto antes as propostas. Já que está lá, a minha proposta é a seguinte, que a gente leia, porque agora nós só temos como alternativa para modificarmos algum ponto com o qual não concordamos via emendas. Então, que nós lêssemos e que fizéssemos destaques que fossem gerar propostas alternativas para serem encaminhadas à Câmara, não mais como uma proposta do Executivo. É lógico que na última audiência pública eu fiz uma pergunta que não me foi respondida, que é a partir do seguinte conceito, para nós termos um processo realmente participativo, ou seja, participação significa poder de decisão, compartilhamento de poder de decisão, é necessário que quem tem o poder de decisão hoje, que é o Executivo e o Legislativo, estejam dispostos a compartilhar com a sociedade, e não com o Executivo,
Porque eu vi aqui manifestações, de um lado do Amâncio, que faz parte da FANIT, mas eu vi a manifestação de um representante de uma secretaria, que já está no Executivo. É lógico que o projeto apresentado pela Secretaria de Urbanismo, ele é o projeto do Executivo, e nenhuma secretaria vai dizer sou contra. Então, Então, eu gostaria imensamente de saber até que ponto o Executivo está e o Legislativo estão dispostos a compartilhar poder com a sociedade civil, os cidadãos de Niterói. Porque senão fica uma representação do processo participativo, onde nós não estamos fazendo mais do que referendar propostas, decisões já tomadas. Então é isso que eu não gostaria aqui. Eu gostaria de ter claro nas atas, inclusive, o que eu aprovo deste projeto de lei e o que eu não aprovo deste projeto de lei. Então, por isso, a minha proposta é ler, estou propondo retornar, estou tomando como fato consumado estar na casa do Legislativo. Então, mas vamos ler de modo a abrir possibilidade de termos propostas para serem encaminhadas via Legislativo. Essa é a minha proposta. O Serafim, depois o Amâncio, depois o Paulo. Depois o Paulo. Na realidade, eu queria falar e reafirmar o que foi colocado de uma maneira na audiência pública, que realmente reconheço, escuta e volta a repetir o que ele falou anteriormente, e a gente não vê processada as demandas da população, certo? E a gente, como foi na OUC, a gente, na realidade, está aqui participando de um processo que já está previamente definido, praticamente. Ou seja, eu sou capaz de me submeter à decisão da maioria, mas quando não é participativo na medida que não se escuta. E que fique claro, que não compõe duas medidas importantes, como foi o adensamento do Largo da Batalha e o túnel, não foi discutido no conjunto. Foi apresentado na lei, não foi. Certo? Agora a gente está discutindo, mas não é inicialmente. Então, de qualquer maneira, eu apoio inclusive perguntaria aqui para o colega qual foi a proposta, certo, de melhoras para as comunidades que está trazendo. Por exemplo, mobilidade pública está indefinido, infraestrutura está indefinido. Então, em princípio, apoio o que a professora Regina colocou, a gente discutir, a gente se posicionar ponto a ponto, porque a gente está de acordo com aquilo. Mais uma vez, eu queria colocar, questionar a questão da participação. Nós tivemos as associações de moradores e uniões específicas da região de Pelotina, aqui, promovido pela Secretaria de Associação de Moradores. Foi encaminhado a cada associação um relatório para que ela encaminhasse para cá suas demandas. Estou mentindo muito fácil, né? É isso aí? Tinha um site aberto para qualquer cidadão, encaminhar suas demandas. Agora, se isso não é participação, eu não vou. Bom, participação é uma coisa. O que vocês querem é deliberação. Deliberação compete ao legislativo. Ele que vai deliberar. Entendeu? Tem mais um outro canal. O representante da Câmara que aqui está se colocou. Eu sou papelado, até posso fazer isso agora. Então, o que acontece?
outro canal aberto, o representante da Câmara está aqui à disposição de trazer os representantes da Comissão de Urbanismo da Câmara e aqui ouvir se fosse. Não é participação, não, pessoal. Entendeu? Então, eu acho que a questão de participação, eu acho que ela foi solicitada. Uma outra questão que aconteceu na questão do meio ambiente, falaram da nascente. Chamaram as associações de moradores que apontassem qual seriam as nascentes que elas conheciam, e nós fizemos caminhada com o secretário do meio ambiente. Entendeu? Outra garotada aqui também, que a questão de meio ambiente tinha explicado muito bem essa questão, mas é isso aí mesmo, tá? Fica sempre, né, a dúvida, fica o questionamento. Agora, que nós tivemos a oportunidade de fazer apontamento, fizemos. Entendeu? A questão de mobilidade, né, e outras questões mais se colocou aí contra a questão do movimento popular, eu vou continuar discutindo. Entendeu? Isso não se encerra aqui. Isso eu volto a falar. Isso não é uma lei estática, né? Pura e finalizada, não tem mais como mudar. E além do mais, tá? Tem representante legislativo, você tem muito bem representado dentro do legislativo, a proposta de mudança. Quem tem que propor essa mudança, quem tem que aprovar ou que rejeitar a proposta, seja ela do movimento popular, seja ela do executivo, quem é o legislativo, ele que legisla, ele que faz as leis. E eu acho que esse conselho aqui não tem poder de legislar. Então quem vai legislar pode fazer encaminhamento, quem vai legislar, quem vai aprovar ou não a lei é o legislativo. Né? São de vereadores. Paulo Chiari. Eu vou voltar um pouco para tentar responder que cabe a mim, como conselheiro, a questão que o Parandia colocou de ouvir, saber as opiniões, né, de alguma crítica, de alguma moderação que possa ter sido feita aí, e eu vou aproveitar e falar um pouco sobre essa condição do plano. Eu gostaria de falar assim a nível de conceito, conceitualmente, como é que eu vejo essa condição do projeto de lei até agora, até esse momento. Né? Eu acho que o Executivo ele fez um trabalho de base de dados, de apresentação de dados, do curso de biologia, do projeto de bastante em comparação com outros que tenham participado do bastante rico. Eu andei entrando naqueles mapas todos que estavam lá no site da Secretaria e achei assim, um trabalho bem interessante. Pelo menos aquilo para mim era uma novidade. Acho que essa divulgação disso dentro do que a prefeitura podia ver, o que o executivo podia fazer, eu acho que ela fez. Eu vi várias notas de jornal, discussão de curso pendativa, eu vi aqui várias vezes representantes de vários moradores participando, vindo aqui, e faço aqui, já falei em outras ocasiões, destaco o espírito democrático mesmo da secretária, que permitiu que as manifestações fossem colocadas. Isso eu acho que vinha muito bem, estava indo numa. Realmente você teve várias vezes, várias discussões foram feitas, uma discussão mesmo das propostas, das diretrizes. Eu confesso que eu me surpreendi com a aceitação estou aqui falando, fazendo uma crítica sincera. Eu gosto de ser sempre sincero. Eu fiquei surpreso mesmo com a aceitação de algumas críticas, de algumas ponderações, que em algum momento eu subestimei. Se eu soubesse que aquilo ia ser aceito, eu talvez tivesse discordado com mais ênfase lá atrás. Então, mas é assim que foi feito. Enfim, como disse ali o colega, eu também me submeto à vontade da maioria. Mas isso tudo eu acho que foi bastante democrático. Eu procuro valorizar essas questões de democracia, por isso que eu destaquei a condução que a secretária deu,
E eu acho que o ponto que eu acho que teve aí nesse encaminhamento, e aqui da mesma maneira que eu elogio, eu faço a crítica, né? Da mesma maneira que eu digo que eu nunca vi uma condução, uma discussão de um curso